sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinês do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o primeiro ano do Devon Witherspoon, nossa escolha de primeira rodada do draft de 2023. Se você não for inscrito no canal, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal também. Eu te convido também a assistir os nossos outros vídeos do canal, a gente tem bastante informação no final de semana. Temos o Happiness Inside, temos as gravações de livecast. Então tem bastante conteúdo aí para vocês. Uma série fantástica aí sobre a história dos Seahawks. Temos também a análise de todos os nossos calouros, né, que foram escolhidos aí com a expectativa que a gente tem aí para Byron Murphy, Christian Haynes e o resto da turma. Então é isso, convido vocês a assistirem. Mas hoje vamos falar aqui do nosso querido Devon Witherspoon, escolhido lá na quinta escolha geral. Conseguiu alguns números fantásticos, né? Foi Pro Bowler aí no seu primeiro ano. Disputou para ser o calor defensivo do ano. Acho que merecia uma posição final melhor. Mas a gente sabe que Seattle sempre sofre um pouco aí com essas votações para mídia, né? Só lembrar que Derek Carr tem votos para MVP e Russell Wilson, mesmo no seu auge ali no Seahawks, nunca teve sequer um voto para ser MVP na carreira. Mas vamos lá. O Devon Witherspoon conseguiu uma taxa de parada, né, ao jogo corrido, né, do run stop, né, 3,3%, que deixa ele em 15º melhor jogador. Em jardas por alvo, ele cedeu 5,82, que deixou ele em oitavo. A nota dele em zone coverage foi 84,7, que deixou ele em 14º. A man coverage já foi um pouco mais abaixo, deixou ele com 58,4 e 40 em 42º. Passes incompletos forçados, né, que ele pega os passes desviados e interceptações. Ele teve uma taxa de 17,6%, que deixa ele em 17º. E aí ele conseguiu, né, algumas marcas, né, que poucos conseguiram. Como por exemplo, ele foi um dos 5 cornerbacks com pelo menos 500 snaps na cobertura, que teve mais de 10 passes, de 10 passes incompletos forçados, e cedeu menos de 0,9 jardas por snap. Foram eles Jalen Johnson, Sauce Gardner, L'Jarius Sneed, Devon Witherspoon, né, que a gente já tinha citado, e Rick Woolen, né, o seu parceiro ali. Também apenas 5 jogadores tiveram 7 passes incompletos forçados e pelo menos 10 run stops, né, e 3 sacks. Kyle Hamilton, safety. Anthony Winfield, safety. Fred Warner, linebacker. Trenton McDuff, corner. E o Devon Witherspoon, né? Fora isso, né, ele foi o 7º jogador na história a conseguir 15 passes desviados, 8 tackles para perda de jardas e 3 sacks na mesma temporada, né? E foi o primeiro rookie na história a conseguir isso. Se você colocar a pick six que ele conseguiu, vai para um grupo mais seleto, né, de apenas 5 jogadores, sendo eles Rodney Harrison, safety, em 2000, Takeo Spikes, linebacker, em 2004, Carlos Dansby, linebacker, em 2013, e Daryl Smith, linebacker, em 2013 também. Como a gente pode ver, ele é o segundo defensive back e o único corner nessa lista, né? E desde 82, quando os sacks viraram uma estatística oficial, ele é o 27º jogador a ter uma partida com 2 sacks e uma pick six, né? Seja na temporada regular ou pós-season, né, ou pós-temporada. E é o terceiro rookie, né? Junto com ele tem o linebacker dos Patriots, Andy Katzenmoyer, que conseguiu isso em 99, e o linebacker Todd Shelk dos 49ers conseguiu isso em 84. Bom, e ele conseguiu tudo isso perdendo 3 jogos, né? Ele não jogou contra os Rams na estreia, contra os Eagles e contra os Titans, né? Então, mesmo
Talvez se ele tivesse esses 3 jogos aí com nível similar, ainda conseguiria quebrar mais algumas marcas. Então vamos falar aqui sobre o Devon Witherspoon. O primeiro ponto que eu vou falar ele vai ser um pilar, peça fundamental no esquema do McDonald's. Não excluo isso, mas não porque ele vai fazer um papel igual ao do Kyle Hamilton, como muitos textos vão colocar. Ele pode ter a mesma importância que o Kyle Hamilton, mas fazendo papéis, executando o papel totalmente diferente. Porque o que um técnico precisa são jogadores talentosos, e o Devon Witherspoon provou que ele é talentoso, assim como o Kyle Hamilton também é. Então, assim, não existe comparação do Hamilton com o Witherspoon, são jogadores totalmente diferentes. O Kyle Hamilton é um freak atlético, né? O Witherspoon é um cara que joga muito para um cara que pesa 180 libras, né? Um cara pequeno, entre aspas, leve, entre aspas, mas joga com muito mais fisicalidade que isso. Se ele tivesse o tamanho do Kyle Hamilton, ele seria aí um All-Pro ano sim, ano também, provavelmente. Com a mentalidade que ele tem, com a capacidade de processamento, essas coisas. Então aqui, um ponto importante é que o esquema do McDonald's, como a gente já falou num vídeo aí, inclusive a gente vai deixar aí no card, sobre os pacotes de pressão, usa muita blitz, né? Muita blitz, muita zone blitz, muita pressão simulada, né? Então, um dos pontos importantes para você conseguir uma boa blitz são dois. É o cara ser muito físico e conseguir vencer o seu bloqueador, né? Na força, na velocidade. Mas isso acaba ficando mais para os linebackers. Assim, como as blitz de defensive backs são um pouco mais são um pouco menos usadas do que os dos linebackers, então é melhor que você as disfarce e aí você vai ter um caminho melhor pro quarterback. Percebam aqui que porque o que acontece quando o center e o quarterback olham para a defesa, eles veem, olha, tal jogador pode vir na blitz, e aí eles fazem os ajustes deles, né? Então, vamos chamar tal tipo de proteção ou vamos chamar outro. Então aqui, por exemplo, eles não, aparentemente, né, não identificaram que o Witherspoon ia vir na blitz, porque esse running back corre uma rota flat aqui. Fatalmente, né, se eles tivessem visto isso, eles iam mudar o running back de posição e deixar ele na proteção aqui para pegar o Witherspoon. Mas não foi isso que eles fizeram, né? Então aqui como a gente tá vendo na jogada, o Witherspoon parece que vai marcar individualmente e aí quase em cima do snap ele vem para cima, não tem ninguém bloqueando ele, né? Então assim, caminho livre, o running back aqui ó, ficou para sair numa rota lateral, né? E aí ele tem um caminho fácil para o sack em cima do Daniel Jones, né? Ele teve 30 snaps como pass rusher com 10 pressões, sendo delas 3 sacks, né? Isso é uma nota de 90.8 no PFF, que seria o quarto entre os corners, né? Assim, você conseguir 10 pressões, né, em 30 vezes que você foi atrás do QB é um número bom para um defensive back, né? Aqui outra característica boa do Witherspoon é a capacidade de reação. Então, aqui o Seahawks aparentemente estavam numa cover run. O que é cover run, como a gente já explicou em alguns outros vídeos, tá todo mundo marcando individual, com exceção do safety, que tá marcando em zona aqui no fundo do campo, que é o nosso querido Quandre Diggs. E aqui o Witherspoon tá marcando assim, você vê aqui com uma certa distância, né? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jardas de distância pro wide receiver, né? Então é uma distância boa. O que é que que a gente chama de cushion permite, né? Favorece o corner. Se esse wide receiver for correr uma rota vertical, você já está mais no fundo do campo do que ele, né? Então lhe dá uma vantagem para não ser batido em profundidade. Porém, se esse wide receiver correr uma rota mais curta, né? Tipo uma rota curl, né? Que vai fechar aqui por dentro, né?
Então isso aqui vai atrapalhar um pouco mais a vida do corner. E esse wide receiver vai correr essa rota aqui, que a gente chama de rota drag, né? Ou seja, o Witherspoon está em desvantagem. Então, o que ele tem que fazer para bater nessa desvantagem é ter uma capacidade de reação muito rápida. Porque se ele demorar, o wide receiver tem toda a vantagem aqui, né, do mundo, e vai acabar vencendo o Witherspoon, né? Então aqui, ó, tem um pequeno motion, tem essa rota drag, ó. Ele tá olhando pro wide receiver, percebeu que vai ser uma rota curta, ele já disparou. Percebam, olhem os pés dele. Então assim, é basicamente em 2 passos. Ele já reagiu, aí tem velocidade para chegar nele, velocidade suficiente, e consegue, no 1 para 1, fazer esse tackle, né? Vocês viram ali o fundo do campo, fatalmente se esse cara bate o Witherspoon, né, seja na velocidade, né, por ele chegar atrasado, ou quebrando o tackle, fatalmente ele conseguiria a primeira descida, né, e fatalmente conseguiria também talvez até um touchdown, né, um avanço muito grande por conta do posicionamento que ele estava, né. Então aqui mais uma jogada do Witherspoon, que ele mostra, ele tá marcando a distância, né? Ele é o corner aqui de baixo. E aí o wide receiver fez o corte. Pronto, em um passo ele já mudou a direção do corpo dele e tá vindo aqui desviar, né, o passe. Lembrando, como já falei, ele é um cara de 5'10 para 5'11, 180 libras, então não é um corner alto, né, não é um corner de braços longos. E aqui contra um wide receiver maior do que ele conseguiu impedir que esse passe fosse completo, né? Não é uma jogada fácil, não é uma jogada simples. Assim, só de taclear aqui já seria uma boa jogada, mas ele força o passe incompleto. Aqui a gente tem mais uma vez a capacidade de reação dele. Os Seahawks vão mandar uma blitz ali com Bob Wagner no meio da linha. E tem 2 wide receivers correndo rotas na zona, né, do Witherspoon. Aqui que a gente chama de hook zone, né, que é uma dessas rotas aqui. Então tem o Jamar Chase e acho que o T. Higgins correndo a rota aqui. Mas essa rota daqui, você vai ter 2 jogadores de olho nela. Então o Witherspoon sabe disso e aí já dispara para cima do Jamar Chase. O Burrow ainda força o passe, mas o Witherspoon consegue desviar. Mais um wide receiver extremamente físico e ele conseguindo fazer bem a jogada. Aqui mostrando o bom trabalho que ele teve em zona, né, que até chega a surpreender um pouco, porque lá em Illinois, né, ele jogou num esquema pesado de marcação individual. Então assim, os números dele melhoraram muito pelo fato de jogar, né, em marcação individual, né? Então assim, o esquema em zona era algo que a gente teria dúvidas de como ele jogaria. E aqui os Ravens estão com 3 wide receivers de um lado do campo. E o que é que eles vão fazer? Eles vão mandar aqui o Rashad Bateman basicamente uma rota post, né, que a gente chama de, ao pé da letra seria um skinny post, que é uma post um pouco mais curta. E o Mark Andrews, né, numa rota out mais longa. O que acontece? O intuito disso aqui é fazer com que o Witherspoon siga essa rota mais em profundidade e deixe esse espaço aqui, né, vazio. Só que o Witherspoon processa bem, né? Então temos aqui o Bateman e na verdade a rota do Mark Andrews era uma rota Will, né? Acabei me confundindo, mas pegou na mesma zona aqui. Então o Witherspoon processa, passa o Bateman pro safety e aí faz a transição para vir para cima do tight end. E essa bola não ter sido uma interceptação foi um pecado, porque aqui foi uma baita de uma jogada do Devon Witherspoon. Poucos jogadores são capazes de fazer isso aqui. Essa aqui, assim, é aquela jogada que parece que você quer descredibilizar, né? Tirar o mérito do jogador. Mas assim,
não tem sentido algum o Daniel Jones ter passado essa bola aqui, né? Ele tá olhando para cá, para o seu recebedor. O Witherspoon tá em cima dele, então não tem sentido. O Witherspoon pega essa bola, né, e faz um retorno aí gigante de mais de 90 jardas no campo, né, para marcar a sua única pick six no ano. Essa daqui, assim, as duas melhores jogadas do Witherspoon para mim no ano foram contra os 49ers. Uma é essa jogada aqui, que mostra a capacidade dele de processamento. Inclusive ele se machucou graças ao Jamal Adams. Ele tá aqui como níquel. Ele faz o drop, né, aqui na marcação. Ele tá além dos olhos do Brock Purdy. Viu que essa rota tá vindo pro colo do Tariq Woolen. Então ele vai fechar a zona dele aqui, que é a zona hook, né? Mais uma vez. Então aqui, entenda que ele não precisa cobrir esse pedaço do campo inteiro, ele só precisa estar entre o passe e o recebedor, né? Para impedir que seja completo. Então ele reage e faz a jogada, né? O Jamal Adams se chocou ali porque ele gosta de mostrar a fisicalidade dele, que é a única coisa que ele tem ultimamente, né? Mas assim, essa jogada aqui foi espetacular. Deebo Samuel passou, ele reagiu e fez esse desvio. Aqui seria um first down 9 em 10 vezes. E essa aqui é a segunda jogada. Ela é ainda mais absurda. Os Seahawks aparentemente estão em cover 3 aqui. Então, 3 caras cobrindo o fundo do campo. Aparentemente esses 3. Só que existe algumas nuances do esquema de cobertura, né? Então aqui, ó, o recebedor correu uma rota que a gente chama under, né? Tipo uma rota que cortou dentro das 5 jardas, então uma rota curta. Então às vezes esse corner deixa de virar marcador em zona para vir cobrir esse cara aqui, né? Se não tiver ninguém na área dele. Então isso aqui acontece com alguma frequência nos esquemas de zona, né? O que a gente chama de pattern match. Você não está exatamente em zona, tipo, está reagindo ao que o seu adversário está fazendo. Mas o Brandon Ayuk aqui no meio do campo, né? A rota dele vai atacar esse um terço do campo, que seria a responsabilidade do Witherspoon. Então ele tem essa noção, ó, percebeu que isso vai acontecer, passou o recebedor e vai atrás do Ayuk. Ele tá numa situação bem ruim. Tipo, se esse passe vai mais longo aqui, melhor colocado, isso aqui seria um touchdown fácil pro Ayuk. E o Witherspoon consegue desviar o passe de costas. Então assim, mostrou tudo que pode mostrar, né? Capacidade de processamento e assim, uma inteligência espacial gigantesca, né? Assim, ele viu que para onde o Ayuk estava olhando, se posicionou, né? E atacou o espaço antes do Ayuk receber essa bola. Então, um passe sensacional, né? Do, do, do nosso do nosso querido Witherspoon. Mesmo jogando sendo menos do que 190 libras, né? Para um corner é muito pouco. O Devon Witherspoon joga muito pesado, né? Assim, com muita fisicalidade. Olha como ele derruba um running back bem mais pesado do que ele. Né? Então, assim, isso dá a ele uma capacidade de tackles, né? Que ele vai pegar o James Conner e jogar ele no chão. Né? Assim, não é normal para um cara de 180 libras, ou um pouco mais se ele tiver. Essa é a pesagem oficial dele, né? 180. Mas ele joga com muito essa fisicalidade. No entanto, ele teve algum probleminha de tackles, né, perdidos. Uma taxa alta, porque é aquilo, né? Assim, alta recompensa, alto risco, alta recompensa, né? Então, assim, se ele acerta, ele faz um baita tackle, força fumble, como ele já forçou, né?
Mas também se ele erra, né? Ele acaba perdendo um tackle feio, né? Aqui ele terminou o ano com 11 tackles perdidos, né? 11 tackles errados, né? Foi o 16º pior entre os corners, uma taxa de 12,1%. Né? Então aqui você vai perceber, ele está aqui no meio, ele processou bem a jogada, ele está marcando em cima, mas ele erra o tackle e aí acaba virando uma primeira descida. Né? Ele perdeu algumas jogadas assim. Então assim, é algo que ele precisa melhorar, né? Inclusive é questão técnica mesmo aqui, ó, que o Quandre Diggs foi de base e ele, olha como ele abaixa demais a cabeça para fazer esse tackle aqui e acaba perdendo o alvo. O Gus Edwards quebra o tackle e consegue um grande avanço, né? Que outro ponto que ele precisa melhorar é a questão de entender o leverage, né? Acho que você já deve ter ouvido esse termo algumas vezes, né? Mas o que é o leverage? É tipo o posicionamento que o corner tá. Então assim, às vezes o corner quer forçar que o wide receiver jogue para dentro, né? Então corra alguma rota que seja por dentro dele, né? Entre ele e o meio do campo. Ou ele queira forçar o que a gente chama de externo, né? Que seja do lado de fora do campo. E aqui ele não sabe reagir bem, né? Então assim, ele está forçando o se posicionando para forçar o Lamb para dentro, mas com as costas para a parte de dentro do campo, né? Então aí o Lamb manipula ele e consegue esse avanço. Ele simplesmente não tem como saber onde é que o Lamb está, né? Então ele precisa ajustar isso. E aqui é um snap que, marcando individualmente em off coverage, ele sofreu um pouco aqui no topo da rota, né? Ele meio que se perdeu aqui, deixou o Ayuk livre e aqui a gente não tem safety, né? Como eu disse, apenas o Quandre Diggs. E aí ficou fácil pro Brandon Ayuk. Aqui no caso foi o Julian Love que errou o tackle, conseguir fazer essa jogada. Então assim, é um saldo muito positivo da temporada dele. Ainda tem pontos para melhorar, ele deve melhorar, assim, independente de quem fosse o técnico. Mas sendo o McDonald, ele deve ser uma das peças fundamentais, porque assim, os bons técnicos vão usar os seus bons jogadores, né? Então assim, ele tá ali para ajudar o McDonald e acho que ele vai conseguir isso com um grande sucesso. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks! Daniel Jones, passe interceptado! Veio o retorno do Seattle Seahawks com o Witherspoon, tinha que ser ele, vai o Witherspoon, vai pra endzone, vai pro Pick Six. Temos um jogo, mas temos uma estrela em ascensão.